Boa noite, fratres e sorores, amigos e amigas da Ordem Rosa Cruz. Boa noite, fratres, sorores, amigas, amigos. Bem-vindos para a nossa nova live, As Bodas Alquímicas. Boa noite a todos, fratres, sorores, amigos da Ordem. Sejam muito bem-vindos à nossa live do dia e nessa nossa jornada alquímica. A origem desta narrativa vem do século XVII. Nesta época, viveu um homem chamado Christian Rosenkreuz, que foi o fundador mítico de uma sociedade secreta chamada Ordem Rosa Cruz, mas cuja sua tradição é muito mais antiga, pois remontava às escolas de mistérios do Egito Antigo. Naquela época, entre 1614 e 1616, ele escreveu 3 manifestos, onde apresentava informações sobre a criação da Ordem Rosa Cruz. O primeiro manifesto, Fama Fraternitatis, explica detalhadamente como foi criada essa sociedade secreta e por que, originalmente, somente alguns membros versados em hermetismo, alquimia e cabala foram convidados a participar com ele nessa empreitada. O segundo manifesto, Confessio Fraternitatis, complementa o primeiro, e sem dar muitos detalhes, ele fala sobre as regras e o funcionamento da Fraternidade Rosa Cruz. Nele, através do Liber Mundi, encontram-se também revelações sobre o verdadeiro objetivo da alquimia e sobre a ciência que os Rosa Cruzes possuem para levar a cabo a regeneração espiritual da humanidade. O terceiro manifesto veio somar aos 2 precedentes, num estilo bem diferente. Relatava um sonho que ele teve na época em que fundava a Ordem Rosa Cruz. Naquele sonho, ele se via empreendendo um périplo iniciático de 7 dias, ao fim do qual é convidado a participar de um casamento de um rei e o de uma rainha, celebrado num castelo muito misterioso. Porém, desejando conservar o anonimato, em conformidade com as regras que seus irmãos e ele mesmo fixaram outrora, devendo permanecer invisível, e desta forma dando continuidade à sua senda espiritual e seus trabalhos para com a Ordem Rosa Cruz, o autor desses manifestos, na vida presente, nasceu em 13 de dezembro de 1982, em Paris, a cidade de luz em que os Rosa Cruzes deram-se a conhecer por cartazes aficionados pelas ruas, em 1623. Seguindo as inspirações de outrora, na noite de 20 de março de 2015, um dia lindo de primavera, depois de um sonho cujo conteúdo e natureza incitaram-lhe a relatar e escrever esse novo manifesto, surgem então as novas bodas alquímicas de Christian Rosenkreuz. No fim deste dia, após ter se deitado e meditado sobre o dia que lhe pareceu bastante construtivo, ele adormeceu. No mais profundo do meu sono, eu me vi repentinamente no interior de um ovo de vidro de cerca de 3 metros de altura e alguns centímetros de espessura. Perfeitamente translúcido e simétrico, esse ovo era de uma grande beleza e de uma perfeita regularidade. Eu estava de pé no centro dele, como se levitasse, e me sentia particularmente bem. Tendo superado o assombro, observei o ovo com atenção. Vi então, na parte superior, gravados no vidro e a igual distância em sua circunferência, os símbolos do sal, do mercúrio e do enxofre. Da maneira como estavam dispostos, poderiam ser religados por um triângulo imaginário.
À meia altura do ovo, reconheci os símbolos da terra, do ar, da água e do fogo, posicionados como se estivessem em sua circunferência, formavam um quadrado invisível. Na parte inferior do ovo, também dispostos a igual distância em sua circunferência, estavam as letras hebraicas Aleph, Mem e Shin, que se ofereciam à minha visão. Elas também podiam ser religadas por um triângulo imaginário. Observei também que o arredondado do ovo no alto era encimado por uma representação do Sol e que embaixo havia uma representação da Lua. Partindo-se de cima para baixo do ovo, do meu lado esquerdo eu poderia ler Ad Rosam per Crucem, e de baixo para cima do meu lado direito Ad Crucem per Rosam. O conjunto correspondia a uma fórmula esotérica familiar a todos os Rosacruzes, mas sobre a qual farei silêncio aqui. Lune auspices. Repentinamente, o ovo começou a se elevar lentamente na vertical, até se deter suavemente. Não saberia dizer quanto tempo durou essa ascensão, mas me sentir transportado para outra dimensão. Esse sentimento se confirmou quando, ao olhar o espaço ao meu redor, pude contemplar a Terra. Diante dessa visão, tão bela quanto extraordinária, compreendi melhor por que ela é chamada de planeta azul e por que os astronautas ficam tão emocionados quando a veem das estações espaciais ou de suas naves, a ponto de não mais duvidarem da existência de Deus. Enquanto eu estava absorto nessa contemplação, uma voz doce, vinda do espaço, fez-se ouvir a mim. Vê a grande obra da Lua? Os humanos, dos quais fazes parte, reataram com a natureza e vivem em perfeita harmonia com ela. Eles, enfim, compreenderam que o planeta no qual têm o privilégio de viver é sua mãe e que os amigos, os animais, que eles amam e respeitam no mais alto nível, são seus irmãos. Mais ainda, sabem que todos os seres que o povoam são veículos da alma universal e que cada um deles, em seu nível e à sua maneira, participa da evolução cósmica. Tentando ver de onde vinha aquela voz, percebi, não longe de mim, uma silhueta etérea de nuances prateadas que olhava em minha direção. Ao mesmo tempo, intrigado e fascinado por aquela visão, eu refletia sobre o sentido que poderia lhe dar em relação ao quadro idílico que se oferecia a mim. Foi quando o ovo, no qual eu me encontrava, como se levitando, elevou-se novamente. Martes auspices. Mais uma vez, ao cabo de um momento que eu não saberia distinguir, o ovo se deteve. A visão que se ofereceu então a mim era igualmente fascinante e inspiradora, mas agora eu tinha uma vista ainda mais ampla da Terra. Enquanto eu a contemplava feliz, outra silhueta etérea apareceu. Era de um vermelho particularmente luminoso. Olhando-me com doçura, mas também com intensidade, ela me disse: Vê a grande obra de Marte? A economia prospera no mundo todo e contribui para o bem-estar de todos os cidadãos, de modo que a sociedade está em paz e harmonia. Fundada sobre uma moeda única, ela favorece igualmente as trocas entre os países e contribui a torná-los solidários. Já não há pobreza e nem miséria, pois cada qual dispõe daquilo de que necessita para ser feliz
e viver em boas condições no plano material. Enquanto eu olhava a Terra e escutava a entidade espiritual que me falava, constatei que o vidro do ovo tinha ficado levemente avermelhado, sem que com isso afetasse as cores daquilo que eu via no além. Observei também que sua espessura inicial tinha se reduzido um pouco. Isto, porém, não me causou temor algum. Eu me sentia muito bem e experimentava um grande sentimento de leveza. Mercúrio auspícies. Quando o ovo se deteve pela terceira vez, a visão que se ofereceu a mim, daquele andar cósmico, além de sua beleza transcendental, suscitou em mim a impressão de um mundo algo agitado, todavia sereno. Como eu poderia dizer? Eu tinha o sentimento de uma desordem organizada. Foi então que uma nova silhueta etérea, de reflexos alaranjados, apareceu-me e abriu-me a mente. Vê a grande obra de Mercúrio? Os homens e as mulheres que povoam a Terra se comportam como cidadãos do mundo, com tudo aquilo que disso resulta de positivo para suas relações, como cooperação, partilha, solidariedade, fraternidade. Existe um governo mundial. Este não substitui de forma alguma os governos nacionais, porém, garante suas soberanias e favorece as trocas entre eles. A globalização, por muito tempo questionada e criticada, é doravante um vetor de união, de compreensão mútua e de progresso social para todos. Nesse ponto do meu sonho, eu suspeitava que essa estranha ascensão iria continuar e que ela alegraria minha alma com outras visões sublimes, mas eu ignorava até onde ela me levaria. Foi, portanto, com curiosidade e confiança que abordei a etapa seguinte, tirando os olhos da terra, sem saber se ela era de fato real ou não. Iovis auspícies. Antes de retomar sua elevação, o ovo, cuja parede continuava a afinar ao passo que seu aspecto avermelhado aumentava, inverteu-se, de modo que sua parte superior se tornou a inferior, e vice-versa. Curiosamente, e não sei por qual prodígio, isso não afetou o meu corpo. Permaneci na mesma posição, em levitação, de pé e com a cabeça para cima. Tive o sentimento de que essa etapa da minha ascensão durou muito menos tempo do que as anteriores, como se ela houvesse me teletransportado em vez de transportado. Meu ângulo de visão havia aumentado ainda mais, e a Terra aparecia com muito mais distância e perspectiva. As palavras são insuficientes para descrever aquilo que minha alma então percebeu. Como nas outras vezes, uma silhueta etérea apresentou-se a mim. O brilho azulado que dela emanava quase se confundia com o azul estelar que me circundava. Eis o que ela me disse: Vê a grande obra de Júpiter? Todos os países e o mundo em geral são governados com sabedoria, de modo que as relações humanas são fundadas na confiança e no respeito mútuo. Já vai longe a época em que a política era partidária e corporativa. Como podes constatar, ela se tornou indissociável da filosofia e não tem outro objetivo senão atender às necessidades e os desejos mais legítimos de todos os cidadãos, sem distinção. Veneris auspícies. A impressão de teletransporte experimentada anteriormente se confirmou, até a paragem seguinte.
A espessura do ovo continuava a se reduzir, embora eu tivesse a impressão de que o vidro estava a se cristalizar. A coloração avermelhada se acentuava cada vez mais. Contudo, ela não afetava de modo algum aquilo que se oferecia à minha vista desde o exterior. Ao contrário, sublimava-o. De repente, veio-me à mente um momento em que, no quinto dia das bodas alquímicas, eu tive a honra e o privilégio de contemplar Vênus, adormecida profundamente num grande leito com dossel. Ao descobrir a silhueta etérea que vinha ao meu encontro, compreendi por que eu havia tido aquela visão. De onde eu estava, o seu brilho verde esmeralda me fez pensar nas auroras boreais e austrais que dão aos polos da Terra essa luminescência tão especial. Olhando para mim, ela me disse: Vê a grande obra de Vênus? A paz reina, enfim, sobre este planeta que te viu nascer há tanto tempo. O uso das armas foi proibido, inclusive entre as nações. A própria ideia de guerra causa repulsa aos cidadãos, tanto entre governantes quanto entre governados. A fraternidade entre os indivíduos e os povos já não é uma utopia. Ela corresponde a um ideal que cada qual cultiva em si mesmo e expressa no cotidiano. A humanidade vive, enfim, no ritmo do amor universal. Saturne Auspices. Eu adoraria ter continuado por mais tempo naquele nível de contemplação, mas o ovo retomou sua elevação. Dele emanava algo como uma vontade, uma intenção, que eu pressentia sem, no entanto, compreendê-la. A espessura do vidro havia se reduzido a tal ponto que eu tinha a impressão de poder passar o dedo através dele, o que não ousei fazer por receio de quebrá-lo. Em vez disso, eu tentava adivinhar o que dessa vez iria rejubilar meu coração, minha mente e minha alma. Quando o ovo se deteve, o mesmo maravilhamento se reproduziu diante de tanta beleza e pureza. Quanto mais eu contemplava a terra, mais eu tinha o sentimento de ser uno com ela e com a própria humanidade. Mais uma vez, uma silhueta etérea veio ao meu encontro. Ainda que muito sombria em sua aparência, dela emanava uma luminescência que me permitia distingui-la perfeitamente. Ela me disse então: Vê a grande obra de Saturno. A ciência age no interesse real da humanidade e no respeito absoluto pela natureza. Sua única preocupação é contribuir para o bem-estar de todos os seres humanos, melhorando suas condições de vida e expandindo seus conhecimentos, ou mais exatamente, o seu saber. Noutras palavras, ela se tornou profundamente humanista e visa realmente a felicidade de todos. Solis Auspices. por experiência, eu sabia que um sonho místico, que era com certeza o caso daquele, se desenvolve geralmente seguindo uma espécie de protocolo hierático, fundado sobre a sincronicidade, a ciência dos números e a lei das correspondências. A razão, mais do que a intuição, me inclinava, portanto, a pensar que a ascensão celeste que eu vivenciava com tanta curiosidade e felicidade se concluiria com uma sétima e última etapa. Assim, quando o ovo retomou a sua elevação, eu sentia algo como uma tristeza pela ideia que depois eu só poderia tornar a descer e reencontrar um mundo que eu havia deixado para trás. Esse sentimento de tristeza me acompanhou
até aquilo que eu pensava ser a paragem derradeira. Com efeito, o ovo em cujo interior eu me encontrava deteve-se suavemente. O vidro havia se tornado tão fino que eu só podia distingui-lo por sua coloração, agora de um vermelho intenso. E ainda não conseguia explicar para mim mesmo como aquela coloração que eu havia visto se intensificar gradualmente durante a minha ascensão celeste deixava perpassar sem nenhuma alteração aquilo que eu olhava no seu exterior. Então, foi uma silhueta de reflexos dourados que veio até mim para me dizer, sempre com aquela doçura tão característica: Vê a grande obra do Sol? A religiosidade definitivamente deu lugar a uma espiritualidade fundada não na crença, mas no conhecimento. A grande maioria dos seres humanos admite como uma evidência a existência da alma e sabe que, se vivem sobre a Terra, é com o objetivo de torná-la melhor no contato com os outros. Em vez de venerar Deus, o Pai, Javé, Alá, Brahma, Brahma e outro, eles se dedicam a compreender e a respeitar as leis divinas, no sentido de leis naturais, universais e espirituais. A humanidade está no bom caminho para sua regeneração e até mesmo para sua reintegração. Cosmic Alex Successity. As palavras regeneração e reintegração ainda ecoavam em mim quando eu vi se aproximarem, vindas das 6 direções do espaço, as 6 entidades espirituais que haviam aparecido para mim em cada etapa de minha ascensão celeste. Elas se postaram em círculo ao redor daquela que tinha acabado de se dirigir a mim, e então entoaram o som Om 9 vezes seguidas, numa nota que era desconhecida para mim. Na nona entoação, sob o meu olhar maravilhado, as 7 entidades se fundiram e deram origem a uma estrela branca. Esta se moveu rapidamente em direção à Terra e se fundiu na luz que dela emanava. Alguns instantes depois, vi surgir dessa luz uma forma alada de grande dimensão. À medida que ela se aproximava, eu não mais duvidava. Era uma fênix, aquele pássaro mítico tão caro aos alquimistas. Vendo-a vir na minha direção, lembrei-me por alguns instantes de uma gravura que eu havia visto alguns dias antes no livro dos símbolos secretos dos Rosa-Cruzes, obra impressa pela primeira vez no século XVIII, que sempre foi um apoio de meditação para os Rosa-Cruzes. Nela, pode-se ver 2 fênix com 2 cabeças, uma delas segurando o sol entre seus 2 bicos e a outra a lua. Majestosa, ela ostentava uma plumagem magnífica, exatamente da mesma cor do ovo no qual ele estivera em levitação. Ao constatar isso, se deu conta de que o ovo havia totalmente se desmaterializado, ou melhor, espiritualizado, e que ele estava entregue a ele mesmo. A consequência foi imediata. Caiu no vazio a uma velocidade cada vez mais vertiginosa. Evidentemente, ele haveria de chocar-se contra o solo e morrer. Quando, erguendo seus olhos, percebeu que a fênix acabava de lhe segurar delicadamente com suas garras, salvando-lhe a vida. Melhor ainda, retomou seu voo e o levou para além do 7º céu. Daquela altura celeste, pude ver não apenas a terra,
sempre velada pela luz brilhante de sua aura, mas também os outros planetas do nosso sistema solar, desde Mercúrio, o menor deles, até Júpiter, o mais volumoso. Entretanto, a percepção que eu tinha deles não era nada astronômica. Eu sentia antes a energia oculta que deles emanava e compreendi melhor o sentido e o alcance de tudo que eu tinha visto até então. A Fênix se dirigiu então para o Sol, deixando atrás de si a Terra, que surpreendentemente rápido tornou-se apenas um ponto luminoso perdido no espaço. Ainda que nos aproximássemos cada vez mais dele, eu podia contemplá-lo, sem ser cegado. Da mesma forma, eu não estava de modo algum incomodado pelo calor de seu brilho. Tinha antes o sentimento de me espiritualizar, a ponto de não mais ter consciência do meu corpo e sentir a alma em estado puro. Jamais havia sentido tais sentimentos de liberdade, pureza e serenidade. Quando a Fênix e eu estávamos a ponto de nos fundirmos no Sol, preparei-me para viver essa fusão com o máximo de lucidez e intensidade possíveis no plano interior. Foi então que ouvi uma música de estranha beleza. Comparadas a ela, nossas mais belas sinfonias assemelhavam-se a obras infantes. Sem dúvida, era a música das esferas tão cara a Pitágoras, o sábio dos sábios. Acalentado por essa melopeia cósmica, deixei-me absorver pelo sol com confiança. Não sem olhar uma última vez nos olhos da Fênix e agradecê-la. Não tanto por me haver salvado a vida, mas, sobretudo, por aquilo que eu estava vivenciando em sua companhia. Nesse preciso instante, tive o profundo sentimento de ser uno com ela, ou, mais exatamente, de unir minha alma com a sua e assim conhecer as bodas alquímicas a que todo Rosa Cruz aspira. Então veio a ele a iluminação. Remontando em consciência até as origens da criação, assistindo ao Big Bang. Essa extraordinária explosão cósmica de onde jorrou o universo e que depois não cessou de se estender até os confins do infinito. Viu também como Deus, essa inteligência, essa consciência, essa energia absoluta e intemporal, insuflou no universo em formação uma alma pura e perfeita, e como essa alma universal animou todas as criaturas que o povoam. Aquilo que ele pressentia como uma evidência foi-se então confirmado. Existe uma infinidade de mundos na criação, e o nosso é apenas um entre muitos. Depois, como um filme acelerado, ele viu-se desdobrarem as grandes etapas que marcaram a formação da Terra, a aparição da vida, desde as primeiras criaturas que se desenvolveram nos mares e oceanos até a própria humanidade, como resultado de um processo evolutivo que remonta os primeiríssimos seres que povoaram nosso planeta. Reviveu grandes acontecimentos da história, de todas as épocas, de todos os povos, onde, estranhamente, todos eram positivos e construtivos. Essa viagem no tempo lhe fez particularmente feliz e apenas reavivou a confiança que ele depositou no homem desde sempre, pois sabia que ele é de origem divina e que a alma que emana, que o anima, é fundamentalmente benevolente. Nossos mais sinceros votos de paz profunda.
Obrigado a todos por estarem conosco nesse momento. Obrigado a todos, apenas citando que nos ajudou nessa apresentação o Marco Antônio Camparini com a apresentação dos slides. Sinceros votos de paz profunda.